Irmãos, o maior pecado da humanidade não é o diabo, não é a carne, tampouco as tentações deste mundo. O maior pecado da humanidade é justamente a sua própria ignorância. A falta de conhecimento, ou melhor, a ausência da verdade, é a principal razão que nos leva à destruição pessoal, ao engano e à própria cegueira espiritual. Jesus Cristo foi tentado de todas as formas quando por aqui passou. Jesus Cristo sofreu, chorou, sangrou, morreu e ressuscitou, vencendo as trevas. E hoje somos salvos por sua maravilhosa graça, que nos é dada por meio deste amor incompreensível. Portanto, tudo que você precisa saber, meu irmão e minha irmã, está justamente descrito neste livro sagrado. E é com base nesta premissa que a página Salvos pela Graça Mover lançou o projeto Aprendendo com a Salvos. No episódio de hoje, irmãos, 2 rápidos estudos. O primeiro, a respeito das 2 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, dirigidas a Timóteo. E o outro, um breve estudo acerca das cartas paulinas dirigidas a Tito e Filemão. Então é isto, irmãos. Pegue papel e caneta. É hora de iniciarmos os nossos estudos. Espero sinceramente que vocês apreciem este humilde trabalho. Irmãos, dando continuidade ao projeto Aprendendo com a Salvos, hoje eu quero falar um pouco mais a respeito das cartas paulinas endereçadas primeiramente a indivíduos. São ao total, irmãos, 4 cartas, a sabermos, 1ª e 2ª Timóteo, a carta endereçada a Tito e a outra carta endereçada a Filemão. Estas cartas, irmãos, se encontram na parte final da nossa Bíblia Sagrada e são consideradas cartas individuais, justamente por serem dirigidas a pessoas e não para uma igreja em específico. Destas 4 cartas que citamos, 3 delas, a sabermos, 1ª e 2ª Timóteo e a carta endereçada a Tito, são consideradas também como cartas pastorais, ou seja, cartas endereçadas pelo apóstolo Paulo a 2 de seus delegados apostólicos. Tanto Timóteo quanto Tito eram representantes oficiais do apóstolo Paulo junto a estas comunidades locais. E estas cartas, irmãos, escritas pelo apóstolo Paulo a estes delegados apostólicos, visava trazer informações acerca das eleições de bispos e presbíteros dentro da igreja, além de também trazer instruções em gerais sobre a organização administrativa da igreja, bem como advertências pessoais contra heresias que estavam ocorrendo dentro da igreja. Considerando o nosso tempo, irmãos, e até para que o vídeo não fique muito longo, hoje eu quero dar prioridade ao estudo das 2 cartas paulinas dirigidas a Timóteo. Primeiro, irmãos, é importante considerarmos que ambas as cartas, 1ª e 2ª Timóteo, foram cartas facilmente aceitas pelo nosso cânone, justamente por terem sido escritas pelo apóstolo Paulo. Aliás, a 2ª carta de Paulo a Timóteo, há quem afirme que foi a última carta escrita pelo apóstolo e que esta seria uma espécie de testamento deixado por ele. As cartas aqui, irmãos, são dirigidas a Timóteo, que está em Éfeso, e visam instruir o seu representante a como lidar com situações diretamente relacionadas à igreja. Paulo aqui, queridos, busca reforçar estas cartas o encargo dado a Timóteo no sentido de refutar o crescimento de doutrinas falsas, supervisionar a organização da igreja, além de dar instruções sobre cultos e as eleições de lideranças. Paulo, quando escreve estas cartas a Timóteo, ele está preso e praticamente abandonado em Roma. Uma das suas passagens mais lindas está registrada justamente na 2ª carta a Timóteo, em seu capítulo 4, versos 6 ao 8. Diz o apóstolo: "Quanto a mim, a hora já chegou, e já é tempo de deixar esta vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o justo juiz, o meu Senhor, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a vinda do nosso Senhor." Então é isso, irmãos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aprendido um pouco mais a respeito das cartas paulinas dirigidas a Timóteo. Deixe aqui embaixo a sua opinião, seu comentário, curta a nossa página e compartilhe deste vídeo. Nos ajude a levar conhecimento e a luz de Jesus Cristo a este lindo povo de Deus. Um grande abraço
um abençoado final de semana. E lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente. Every single day, I'm gonna make something great. Irmãos, dando continuidade ao projeto Aprendendo com a Salvos, você lembra que no último episódio nós falamos a respeito daquilo que seriam as 4 cartas individuais? Você lembra delas, queridos? 1 e 2 Timóteo, a carta dirigida a Tito e a carta endereçada a Filemão. Pois é, irmãos, no episódio anterior, nós falamos também a respeito daquilo que seriam as cartas pastorais. Você lembra? Cartas dirigidas pelo apóstolo Paulo a 2 de seus delegados apostólicos. Você ainda lembra quem são eles? Você lembra quem são os 2 delegados apostólicos? Não? Eu lembro para você, querido, Timóteo e Tito. Pois bem, amados, dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje eu quero falar um pouco mais a respeito das cartas paulinas dirigidas a Tito e Filemão. Tito, queridos, assim como Timóteo, era um representante oficial do apóstolo Paulo junto a uma comunidade local. Enquanto Timóteo estava em Éfeso, Tito estava em Creta. Esta carta, dirigida a Tito, foi escrita pelo apóstolo Paulo no mesmo período da primeira carta endereçada a Timóteo. E o objetivo aqui, irmãos, o assunto da carta, é exatamente o mesmo daquela dirigida a Timóteo em Éfeso. O apóstolo Paulo adverte a Tito quanto a questões doutrinárias, passa orientações acerca da organização da igreja e também, de certa forma, incentiva o amigo a seguir o duro trabalho que vinha desempenhando na cidade de Creta. Paulo aqui, queridos, chega a citar um poeta cretense chamado Epimênides, um poeta do século 6 a.C., com o propósito apenas de alertar Tito a respeito da má fama de mentirosos que os cretenses pareciam possuir. Paulo cita com todas as letras a seguinte frase: cretenses mentirosos, feras selvagens e ventres ociosos. Duro isto, né, irmãos? Pois bem, a carta dirigida a Filemão. Esta carta, irmãos, com certeza, ela é considerada a menor carta já escrita pelo apóstolo Paulo. A curiosidade aqui reside no fato de que Filemão tinha sido convertido ao cristianismo por meio do apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, havia uma espécie de igreja doméstica dentro da casa de Filemão. Também aparecem figuras como Arquipo, um pastor da cidade de Colosso, e também Onésimo, um escravo de Filemão que provavelmente, antes da sua conversão, havia causado algum tipo de prejuízo material ao seu senhor. Onésimo aqui, amados, acuado com a situação em si, procura ajuda do apóstolo Paulo como a tentar remediar uma situação que não era das melhores com seu patrão. Onésimo se converte com o apóstolo Paulo e passa a ser um grande colaborador para o rei. Paulo identifica em Onésimo uma conversão verdadeira e escreve a Filemão com o objetivo de reconciliá-los. Paulo pede a Filemão que não apenas o receba de volta, mas que o perdoe verdadeiramente, o recebendo como mais um irmão na fé cristã. O pedido de Paulo aqui, irmãos, não é um mandamento ou uma ordem. O pedido de Paulo aqui é simplesmente um apelo fraternal de um amigo para um outro amigo. Paulo baseia o seu pedido de reconciliação em grandes pilares do cristianismo como o perdão e o amor. Então é isso, amados. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aprendido também um pouco mais a respeito das cartas paulinas dirigidas a Tito e Filemão. Deixe aqui embaixo seu comentário, a sua opinião, curta a nossa página e compartilhe deste vídeo. Nos ajude a levar o conhecimento e a luz de Jesus Cristo a este lindo e abençoado povo de Deus. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.